Mateus 7. Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 7. Apenas o versículo de número 1. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Apenas o versículo de número 1. Porque é pastor para fazer essa leitura para a gente. Mateus capítulo 7. Apenas o versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém. Toda a igreja vão repetir isso? Não julgueis para que não sejais julgados. Queridos, vamos fazer uma rápida lembrança aqui, recapitulação do que nós já vimos no Sermão do Monte, para a gente não perder o fio da meada. Jesus começa o Sermão do Monte falando o cristão do seu caráter, sobre as bem-aventuranças. Depois Jesus fala do cristão no mundo, como que ele tem que ser no mundo, sal da terra e luz do mundo. Depois, nesse meio termo, Jesus fala a função do cristão. Aí Jesus começa a abordar a questão do cristão e a lei, trazendo o significado perfeito da lei, dando aqueles 6 exemplos sobre a lei. Depois Jesus começa a falar do cristão e os bens feitos diante de Deus. A questão da esmola, a questão do jejum. E o que nós vimos na semana passada era o cristão e as suas atividades no mundo, combatendo a ansiedade, combatendo a preocupação em demasia. Queridos, agora nós vamos estar entrando no momento em que Deus vai falar do nosso relacionamento, Jesus, no nosso relacionamento com outras pessoas. E o que ele vai falar é o seguinte: esse relacionamento seu com outras pessoas está sendo observado por Deus. É isso que Jesus quer falar. Olha, tudo que você está fazendo e como está fazendo, o seu relacionamento com o seu próximo está sendo observado constantemente por Deus. O que Jesus quer nos trazer à memória é o seguinte: estamos numa peregrinação aqui até o nosso juízo final. E queridos, o problema é que nós esquecemos disso. Nós esquecemos que tudo que estamos fazendo aqui está nos direcionando, nos preparando para o juízo final. Nós esquecemos disso. Nós temos isso aqui, mas nós não vivemos isso constantemente. Opa, o que eu estou falando, Deus acabou de anotar. O que eu estou pensando, Deus acabou de anotar. O que eu estou fazendo, Deus acabou de anotar. É isso que nós temos que estar preocupados, no sentido de estar me preparando para isso. E tem que ter um lembrete sempre: nossa existência é muito além desses anos que vivemos aqui. Nós esquecemos disso. Nós nos apegamos à vida aqui de uma maneira assustadora. Há muitos crentes que estão lá: você quer morrer? Deus me livre, eu não quero morrer. Para! Você está aqui de passagem. Você não pode se apegar à sua família, não pode se apegar aos seus bens, não pode se apegar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, porque Deus já te avisou que você está aqui de passagem. E o que menos fazemos é isso, lembrar que eu sou peregrino aqui. Não importa se eu vou ficar aqui 20, 30, 40, 50, 80 anos, é passagem. E aí Paulo fala, a gente não entende por que Paulo era um homem com tanta experiência com Deus, que Paulo conseguiu ficar desprendido de tudo. Ele falava: porque eu viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu estou ganhando. Tem crente que você fala com ele: não, eu quero viver mais 50 anos. Está amarrado viver mais 50 anos. Mais 50 anos longe de Jesus? Não. Correr o risco de perder a salvação? Não. É isso que nós temos que lembrar, querido. A nossa existência é passageira. Nós não podemos ser governados por essas coisas que estão aqui. Estamos sendo, queridos. Estamos sendo governados. Queridos, o que Jesus quer falar é o seguinte: olha, viva isso hora a hora. É o homem natural, é pessoas em Deus que se limita a este mundo. Já observou, queridos, que a nossa alegria, infelizmente, está totalmente envolvida e baseada no que acontece com a gente neste mundo. Perdeu o emprego, estou triste. Aconteceu aquilo, estou triste. E Jesus fala: que isso? E Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Se a sua alegria for em Deus, você nunca vai estar triste. Pastor, o senhor está exagerando? Não estou exagerando, porque eu estou nessa terra peregrino. Eu estou de passagem nessa terra. E eu esqueço isso, queridos.
Eu esqueço isso. E é isso que Jesus está chamando a atenção nossa. Queridos, o homem natural é controlado por este mundo. Nós não podemos. Aí Jesus começa a passar a ideia o seguinte. Se você observar, todo santo dia, todo instante, você está sendo submetido a um tipo de julgamento. Já observou isso? Você se julga, as pessoas te julgam, o seu esposo te julga, a situação te julga. Sempre você está submetido a um julgamento. O que seria isso, queridos? É uma forma de Deus te preparar para o grande juízo final. Como nós esquecemos disso, querido? Como nós passamos a vida desapercebido, sabendo que a qualquer hora vamos estar diante de Jesus Cristo e sermos julgados por tudo aquilo que falamos, pensamos, sentimos, fazemos ou deixamos de fazer. Toda a situação que é de julgamento é uma preparação para nós. Sempre uma preparação. Uma coisa interessante, queridos, que Jesus quer passar para a gente. Já observou como hoje em dia são poucas as pessoas que são decididas e definidas no que querem e no que falam? É difícil, querido. E quando nós encontramos uma pessoa que tem posição definida, que tem uma postura definida, sabe como que nós achamos essa pessoa? Essa pessoa é difícil de lidar, ela é inflexível, ela é durrona, ela é queixuda. Não, queridos. O que Jesus quer dizer é o seguinte, olha, precisamos de ter pessoas com posições e crenças definidas. O ser humano entrou numa situação, queridos, que quer agradar todo mundo. Se você faz uma pergunta, o que você acha da Dilma? Aí o cara analisa, ele é contra ou a favor da Dilma? Se ele é a favor, fala bem. Se é contra, fala mal. Não, queridos. O que Jesus quer nos ensinar, quando ele começa a falar, não julgueis para não ser julgado, primeiro você tem que ter suas definições, suas posições definidas, independente do contexto que você está. E, queridos, muitas vezes nós caímos nessa falha, queridos. Nós não temos posições definidas. Nós não declaramos quem nós somos sempre. Somos muito flexíveis, queridos. E nós não podemos ser flexíveis. Olha o seu irmão e fala, não seja flexível. Que isso, pastor? Estou falando nas questões dos seus princípios e crença. Quantas vezes você, numa roda que só tinha você cristão, na hora de dar a opinião de cristão, você arredou o pé. Na hora de você colocar a sua posição de cristão, você mudou. Certa feita numa igreja, a igreja ficou sabendo que houve uma pesquisa numa faculdade. E a pesquisa era essa. Quantas moças que ainda são virgens? Deu 100% de ninguém era virgem. Aí a direção da igreja chamou algumas moças lá, só vai ver. Você estuda na faculdade e a pesquisa chegou na nossa mão e falou que não tem nenhuma moça virgem. Não sabe o que é? Que a gente ficou com vergonha de falar isso. O que é isso? Tem muito cristão com vergonha de assumir o que ele é. E você tem que assumir que é cristão na escola. Amém? Amém. Você tem que assumir que é cristão no trabalho. Amém? Amém. Você tem que ser antipático, mas tem que ser cristão. Quem crê nisso, fala amém. Amém. Não importa o que vão falar. Eu tenho minha posição definida. E é isso, queridos, que Jesus começa a falar. O cristão, em relação ao seu relacionamento, ele tem que ter uma posição definida. Sabe o contexto que a gente vive, queridos? É que aquele que tem posição definida começa a ser isolado. É uma pessoa difícil. Porque ela tem as suas posições definidas. Ela não arreda o pé. Eu acho que isso aqui é branco. Não, é branco. Isso aqui é branco, ponto final. Queridos, Jesus começa a falar que nós temos que voltar a ser aquelas pessoas firmes na posição. Não importa se eu de cristão, se tem mais 12, se tem mais 3. O que eu sou em qualquer lugar. Amém? Amém. Eu tenho que ser assim. Mas aí, queridos, nós vamos entrar na palavra. Queridos, não julgueis. Com certeza absoluta, você não pode interpretar essa palavra literalmente. Jesus não está proibindo o julgamento aqui sobre hipótese e circunstância nenhuma. Não é essa a ideia. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 6, você vai ver que Jesus faz uma advertência. Todo mundo fechou a Bíblia, Jesus. Dá uma lida aí no versículo 6, rápido, quem abriu? Mateus 7, versículo 6. Não seria impossível Jesus proibir o julgamento? Olha o que diz no versículo 6, pode ler. Não deis as coisas santas aos cães, nem deites aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se vos
despedacem. Querido, se você não pode julgar, como você vai saber o que é pérola, o que é pouco, o que você pode dar, o que você não pode dar? Jesus não está proibindo o não julgueis, não tenha isso. Olha o versículo 15, uma outra pessoa lê para mim o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Querido, se você não pudesse julgar, como você vai saber os falsos profetas vestidos de ovelha? Como Jesus é esse contraditório? Não julgueis. Aí embaixo ele fala, olha, cuidado com os que são cães, cuidado com os falsos profetas. Olha o versículo 16, alguém lê para mim o versículo 16. Os seus frutos os conhecereis. Porventura colhei-se uvas dos espinheiros, Então, figo dos abrolhos. queridos, em circunstância nenhuma, a palavra não julgueis é literal. Circunstância nenhuma. E queridos, nós vamos ver na Bíblia toda, a Bíblia fala dos juízes, pessoas que julgavam, fala do magistrado, autoridade para julgar, ensina que a igreja tem que ter disciplina. Para você disciplinar alguém, você tem que julgar a pessoa. Você tem que dar um veredito na pessoa. Queridos, a Bíblia também fala de uma forma de julgamento, exorta a combater as falsas doutrinas. Paulo fala o seguinte, em Gálatas 1:8, olha, se descer um anjo que pregue outra palavra que não seja essa, seja considerado anátema, maldito. Como vocês vão chegar a essa conclusão, queridos, se você não julgar? Aí, queridos, tem uma palavra de João, na segunda carta de João, versículo 10, lá não tem capítulo. Queridos, João é bem rigoroso, e é o profeta, e é o apóstolo do amor. João chega e fala o seguinte, que não é nem para receber as pessoas de outras doutrinas em sua casa. Não receba na sua casa. Está ensinando a doutrina, não receba na sua casa. Queridos, quantas pessoas que você deixou entrar na sua casa e falar balela e falar mentira da Bíblia? O apóstolo do amor fala, nem receba essa pessoa na sua casa. Não está pregando a Bíblia? Não receba. Agora, como você vai tomar essa postura se você não julgar as pessoas? E tem uma outra palavra de Jesus pesada também, João 7:24. Alguém procura rápido para mim? Em Mateus 18:15. Procura aí para mim, João 7:24, Mateus 18:15. Esses textos estão mostrando o seguinte: não é literal a questão de não julgar. Não é literal. Tem pessoas que pegam e falam, não pode julgar. Quantas vezes você mesmo, eu mesmo, citei, a Bíblia está falando, não julgueis. Não é literal a palavra. Vamos ver João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aí Jesus fala, não julgue pela aparência. A velha historinha de julgar o livro pela capa. Não julgue pela aparência. Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí, queridos, se eu não pudesse julgar, como que eu vou repreender meu irmão? Se eu não pudesse julgar, como que eu vou distinguir pela aparência das pessoas? Então, queridos, primeira coisa, não julgueis, não é literal. Mas, finalmente, pastor, então o que quer dizer isso? O que essas palavras querem nos ensinar? O que essas palavras querem nos ensinar? Primeira coisa, queridos, nós vamos agora diagnosticar o problema. Eu quero que você se tire toda a sua armadura de defesa. Quando eu estava preparando esse estudo, eu fiz isso também. Tire toda a sua armadura de defesa. E nós vamos analisar se essa doença já nos infectou ou não. Então, primeira coisa. Quando Jesus fala, não julgueis, é no sentido de você não ter autoridade de condenar a pessoa. Quando Jesus fala, não julgueis, é na ideia seguinte, você pode e deve fazer uma avaliação. Vai avaliar a situação, vai avaliar a pessoa. Você não pode. O que você tem que evitar é fazer juízo de condenação. Você condenar a pessoa. Porque quem condena muito bem é o acusador. Ele acusa. E quem condena é Deus. Você tem por obrigação de fazer as suas avaliações. Fala para o seu irmão. O julgar que Jesus fala, repito para ele, o julgar que Jesus fala é avaliar e não condenar. Queridos, quantas vezes que nós nos pegamos condenando pessoa? Que isso, pastor? Avaliamos, essa pessoa não tem jeito. O que você fez? Condenou. O problema é esse, queridos, que nós julgamos como se fôssemos juízes.
Nós tomamos o direito que pertence só a Deus de julgar e condenar. Você avalia a pessoa e não condena a pessoa. É isso que Jesus está nos ensinando. É isso que ele fala, você tem que avaliar. Você não pode condenar. Julgar é avaliar e não condenar. E aí, queridos, nós vemos o exemplo disso em Lucas 18, de 9 a 14. O fariseu chega para orar junto com o publicano. Quem lembra disso? O fariseu fala, Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, e eu não sou como esse publicano. Ele pode ter feito a avaliação, estava tudo errado. A oração que ele fez em voz alta, se exaltando. Segundo, ele estava condenando a pessoa. O nosso problema, queridos, que a gente não consegue é avaliar e guardar para a gente a nossa opinião. Eu avalio alguém e saio espalhando a minha avaliação. A sua avaliação é uma coisa que pertence somente a você. Somente a você. A mais ninguém. A mais ninguém pertence à sua avaliação. E aí, queridos, sabe o que Jesus nos lembra? Em João 8, versículo 7. Chega uma mulher adúltera. Qual é a palavra que Jesus usa para desmontar as pessoas? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que ele já tem crente que anda com mochila cheia de pedra. Tudo para jogar pedra em alguém. Esquece que todos nós somos pecadores. Todos nós temos falha, queridos. Todos nós, sem exceção. Aí, queridos, sabe o que Jesus começa a condenar? Primeira coisa que Jesus condena, quando ele fala não julgueis, primeira coisa que ele nos condena, a nossa justiça própria. O que quer dizer isso, pastor? O nosso eu. Queridos, toda pessoa que toma postura para apontar, para julgar, ele está baseado, infelizmente, na sua justiça própria. Ele quer pegar a pessoa e usar ele como referência. Primeira coisa que Jesus está combatendo é a nossa justiça própria, o nosso eu. Jesus está combatendo, queridos. Fiz uma listinha aqui. Primeira coisa que ele está combatendo, o sentimento de superioridade. Quantas vezes você olhou para alguém com ar de superioridade e apontou o dedo para a pessoa? Quantas vezes, queridos? Hoje eu me alegrei, não vou usar o nome da pessoa. Fui comprar pão, encontrei uma pessoa que estava desviada. E ele chegou e me cumprimentou a paz do Senhor. Assim, glória a Deus, eu me alegrei mesmo. Nossa, ele voltou para Jesus, um pastor que voltou, glória a Deus. Aí eu cheguei para ele e disse, pastor, que bom que o senhor voltou. Falei mesmo para ele, amém. Aí ele falou, eu entendi que todos nós dependemos de Jesus sempre, 24 horas, porque nós somos frágeis 24 horas. É isso, queridos. É isso que eu tenho que entender. Eu estou aqui, principalmente aqui, porque é a graça de Deus. E Paulo falou o seguinte, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E por que é que eu, na minha ingenuidade espiritual, vou me colocar numa posição superior e começar a julgar as pessoas? É isso que Jesus está combatendo. Primeira coisa que Jesus está combatendo, o meu sentimento de superioridade. Outra coisa que Jesus está combatendo, sabe o quê? Coisa terrível. É o sentimento que eu sempre tenho razão e o outro não. Já observou que em qualquer discussão você quer ter razão, que eu quero ter razão, eu nunca dou um braço a torcer. Eu falo mais alto, eu esperneio, eu pulo, grito, porque eu quero ter razão. É isso que Jesus está condenando, porque você tem que ter razão sempre. Porque você acha que você sempre está certo. Porque você acha que ninguém pode te contestar. É isso, queridos, que Jesus está cobrando da gente, é isso que Jesus está condenando. E Jesus fala, para de achar que você nunca erra. Para de achar que todos erram menos você. É isso que Jesus está falando para a gente. Primeiro, ele está condenando o nosso sentimento de superioridade. Depois está condenando aquele direito nosso de sempre ter razão. Para. Olha para o seu irmão e fala assim, olha para ele. Fala assim, olha para ele, você também erra. Você também erra. Você também fica sem razão. Você também fica sem razão. É isso, queridos. É isso. Porque acontece morte em briga de trânsito. Os dois querem ter razão. O cara bateu na traseira quer ter razão. Pelo amor de Deus. Como você pode ter razão se está errado? Mas é o ego que não dá o braço a torcer. Queridos, vamos falar uma coisa bem peculiar nossa. Por que briga de casal dura muito tempo? Porque os dois querem ter razão. Não tem como numa discussão os dois terem razão.
Um tem que estar errado. Não tem como se fosse certo. Mas ninguém quer admitir que está errado. É isso que Jesus está condenando. Outra coisa que Jesus está condenando, sabe o que, queridos? É o espírito censurador. O que é isso, pastor? A pessoa quer censurar tudo. Quer colocar defeito em tudo. Quer criticar tudo. Queridos, o problema não é criticar. A crítica é algo de trabalho da mente. É produtivo. Quem critica é inteligente. Mas quem censura é reprovado por Deus. É reprovado por Jesus. Aí, queridos, no que eu estou estudando, a pessoa criou um nome interessante aqui. Hipercrítico. Aí agora eu vou falar algumas qualidades desse hipercrítico. Eu quero que você vá procurando. Será que eu tenho? Será que eu faço? Mas não vá comigo não. Você levantar a mão não. Não faça isso não, pelo amor de Deus. É você e Deus e você vai trabalhando. Agora nós estamos diagnosticando a doença que está aqui em mim e que está em você. É isso que Jesus quer fazer. Jesus quer falar, olha, acorda, você está doente. E quando a pessoa não entende e aceita que está doente, ela não começa o tratamento. Amém, igreja? Amém. E quando você não reconhece que está doente, você não vai tratar da sua doença. Então, queridos, como falei, a crítica autêntica é excelente. Há pessoas que ganham a vida criticando na música, na arte, no cinema. A crítica construtiva é excelente e tem que ter. Mas o hipercrítico, queridos, é um problema sério. Aí nós vamos ver o que é o hipercrítico. Vamos lá, está preparado? Abriu seu coração? Abre seu coração aí. Abre seu coração. Primeira coisa, queridos. O hipercrítico, ele critica baseado nos seus méritos. O que quer dizer isso? Se fosse eu, faria diferente. Isso é um hipercrítico. Se fosse eu, não era assim. Se fosse eu, era melhor. Porque eu, quando faço, ele critica a pessoa baseado nos seus méritos. Está errado. Quem tem essa postura é hipercrítico. A pergunta é, será que eu sou hipercrítico já no primeiro tópico? Será que eu já me encaixo como hipercrítico? A segunda coisa, querido, do hipercrítico, ele já chega procurando falha para criticar. Estamos fazendo alguma coisa acontecendo, ele já chega procurando falha para ver onde tem alguma coisa errada para criticar, para apontar. Ele se alegra quando alguma coisa está errada. Não falei? Não falei? Ai, não falei? Não falei. Tá assim, sabe por quê? Não me chamaram. Se me chamassem, não estava assim. Já ouviu alguém falar assim? Ou você já falou assim? Se fosse eu, não estava assim. O hipercrítico é isso, ele já chega procurando crítica. Ele já chega com esperança em achar falhas para criticar. Ele já chega no lugar caçando. Mas eu, não, vai ter falha em algum lugar aqui. Tem falha em algum lugar aqui. Queridos, o hipercrítico, ele é o inverso de 1 Coríntios 13. O amor tudo espera. O hipercrítico espera o pior. E eu já ouvi gente falar isso. Olha, eu sempre espero o pior. Eu sempre espero o pior de todos. Isso é o hipercrítico. Esse é aquela pessoa que está julgando as pessoas, avaliando a pessoa por ele mesmo. O hipercrítico, ele tem um desapontamento quando ele não acha falha nem defeito. Quando ele vai no lugar e tudo dá certo, ele fica chateado. Porque estava esperando dar errado. Queridos, uma vez um professor meu, muitos anos, nossa, estava no segundo ano, e ele falou assim, nossa, agradar a esposa é difícil, né? Ele estava tão magoado que ele falou isso numa classe de seminarista. Aí, ele era um homem muito fechado, o professor reverendo Daniel, e chegou lá, é difícil agradar. Aí ele falou, levei minha esposa no melhor restaurante de São Paulo. Aí eu falei, professor, tá com dinheiro, hein? Levar a esposa no melhor restaurante de São Paulo, foi. Sabe o que aconteceu? Quando acabou toda a comida, sabe o que ela falou comigo? Cadê o palito desse restaurante? Realmente, sua esposa é difícil de agradar. Você leva a mulher no melhor restaurante, ela compra o palito. Mas, queridos, o hipercrítico é isso. Aconteceram 100 coisas. Meia deu errado, ele aponta a meia. É aquela historinha do conto de casal. O arroz está bom, o feijão está bom, a salada está boa, bife para quem tem também está bom. Aí a pessoa salgou o tomate. Ele não elogia o arroz, não elogia o feijão, não elogia o bife, mas fala do tomate. Isso é o hipercrítico. Ele caça crítica, ele caça problema. Tudo dá ruim para ele. Se o leite está quente demais, ele fala, está quente esse leite? Está frio esse leite? Está difícil. Porque ele é hipercrítico. E ele que procura isso. Ele procura isso.
Outra coisa, querido, hipercrítico, transforma as coisas de pouca importância em coisas importantíssimas. São coisas desse tamanhozinho, mas ele faz uma tempestade no copo d'água. Ele faz um barulhão, quando você vai ver, desse tamanhozinho. E não precisava daquilo tudo. E não precisava, querido. O hipercrítico é assim. O hipercrítico é desse jeito. É desse tamanhozinho, ele faz um barulhão danado. Outra coisa do hipercrítico, sabe o que acontece, querido? Você já ouviu isso, você vai concordar comigo. Ele quer definir se a pessoa é cristã ou não pelo que a pessoa veste. Como que a pessoa anda. O hipercrítico é assim. Fulano é cristã com aquela roupa, e desde quando que a roupa mostra quem você é? Fulano é cristão com aquelas atitudes. Queridos, teve um homem que não bebia, não fumava e não jogava. Quem bebe aqui? Quem não bebe aqui, levanta a mão. Quem não bebe bebida alcoólica? Quem não fuma? Quem não joga, não faz uma fezinha? Sabe quem era parecido com você? Adolfo Hitler. O cara matou 6 milhões de judeus. Para provar, queridos, que você não pode julgar ninguém, avaliar ninguém pelo que ela veste ou porque ela não faz. E tem muitas pessoas, o hipercrítico é assim. Ele pega questões triviais, vulgares, como roupa, comida, apóstolo Paulo até isso. Tem gente na época de Paulo que julgava o cristão pelo que ele comia. Cristão não come isso, cristão não bebe aquilo. E Paulo falou, olha, você não pode julgar as pessoas numa questão tão séria por questões triviais. Mas o hipercrítico faz isso. Já viu uma discussão? Está discutindo? Você é crente e fala isso? Uma vez eu estava jogando futebol. Aí tinha eu e mais outras pessoas evangélicas jogando. Aí um ímpio virou assim, nossa, você é crente, você faz isso? O que você entende de crente? Você não é. Mas você não é cristão, o que você entende de crente? Se você entender, você é cristão. Queridos, somos julgados por uma brincadeira que a gente faz. Mas cristão não faz isso. Cristão não faz aquilo. Você tem que virar para a pessoa e falar, você não tem nada de cristão. Se você fosse cristão, você conhecia a palavra de Deus. Porque você não tem que me condenar. Queridos, além dessas características do hipercrítico, as características são se alegrar, criticar pelos seus méritos, se alegrar quando acha falha, ter esperança de achar falha, esperar sempre pior de qualquer situação, ficar desapontado quando acha defeito, não achar defeito, transforma as coisas insignificantes em coisas muito importantes, começa a querer definir se a pessoa é cristã ou não, pelo que ela veste, ou pelo que ela fala, ou pelo que ela come. Mas aí, cristão, com sintomas. Se você está com o espírito de fariseu ou não. Espírito de fariseu é aquele cara que se acha melhor que todo mundo. É o cara, ou a cara. O quê? Não sou igual esses publicanos aí não, esses plebeus aí não. Sou igual essa ralézinha não. Eu sou crente. Eu sou cristão. Tem alguns sinais, queridos. Tem alguns sinais sobre esses publicanos, espírito de fariseu, espírito de julgamento. Primeiro sinal. Se me alegro quando ouço algo desagradável de alguém. Fulano caiu. Sabia que ele ia cair. Estava na cara que ele ia cair. A pessoa tem prazer de ouvir a desgraça do outro. A pessoa tem prazer de saber que o outro caiu da graça, que o outro se desviou. Sabe? Estava escrito que isso ia acontecer. Lá no íntimo ele fala, tá vendo como eu sou melhor que ele? Ele caiu, eu não caí. Teria que ter prazer, queridos. Já teve gente que chegou para mim e disse, pastor, não sabe da maior. Eu falei, é benção, né? Fulano de tal caiu. Isso não tem nada de maior, é melhor. Querido, cada vez que alguém cai, é o reino de Deus que está deixando de ganhar, queridos. Mas quem tem o espírito de julgamento tem prazer. Ele chega para a pessoa e conta com a boca cheia de alegria. Fulano de tal picou. O pastor tal ganhou adultério. O presbítero tal roubou. Ele conta com alegria, ele tem prazer de ver a desgraça do outro. Isso é um sintoma de espírito de julgamento, de ser fariseu. Outra coisa que mostra muito, querido, espírito de fariseu, é quando uma pessoa se mostra num erro, cai num erro, e ela se alegra com aquele erro também. Uma ele se alegra em falar, outro ele se alegra em ver. Ele se alegra. Quer ver outra coisa que mostra que você tem espírito de fariseu, queridos? Aí eu tenho uma pergunta. Quanto tempo que você já gastou
para expressar opinião sobre uma pessoa que não tinha nada a ver com a sua vida? Quanto tempo você gastou conversando? Eu tinha um pastor amigo meu que falava o seguinte: tem muita gente que almoça e come um monte de sobremesa. Que isso, pastor? Ele está jantando e na hora da revisão começa a falar mal do irmão. E o fulano de tal, que roupa ridícula dele, né? Ele não se enxerga. Por isso que às vezes você não sabe porque seu filho é desviado. Porque você vive uma coisa aqui, na sua casa você vive outra. Aqui você abraça seu irmão e lá você fala mal do seu irmão. Você está emprestando a sua mesa, segundo a Bíblia, que deveria ser mesa de comunhão, para falar mal do outro. Quantas vezes você gastou tempo falando mal de alguém, expressando a sua opinião de uma pessoa que não tinha ligação nenhuma com você? Ou você gastou esse tempo? Outra coisa, queridos, que marca um espírito de fariseu. Pessoas que colocam a personalidade em lugar de princípios. O que quer dizer isso, pastor? É simples. Alguém começa a falar para você a verdade, uma doutrina verdadeira. Aí aquela verdade começa a te incomodar. Sabe o que você faz imediatamente? Você esquece os princípios e começa a olhar quem é essa pessoa para falar. Você começa a procurar defeito na pessoa para justificar porque a verdade está te incomodando. Isso é espírito de fariseu, isso é espírito de julgamento. A pessoa começa a falar a verdade, você começa a procurar falha na pessoa. Não, ele não pode falar isso não, porque ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele fez aquilo. Ei, querido, o princípio é acima de personalidade. Outra coisa que julga se você está com esse espírito de fariseu, de julgamento, é quando você coloca os seus preconceitos acima dos princípios. Você tem seus preconceitos, você formulou na sua cabeça o que é certo e o que é errado. E você esquece os principais, os princípios. Você começa a julgar a pessoa por preconceito. Porque ela não fala como você, ela não se veste como você, ela não tem a mesma opinião que você começa a julgar as pessoas. E o que deve nortear a sua avaliação não são os seus preconceitos, mas os seus princípios. Outra coisa que eu achei interessante, o espírito de fariseu, é quando você expressa, quando está a sua opinião de um fato, sem conhecimento de toda a situação. Alguém fala alguma coisa e você já dá a sua opinião sem você conhecer toda a história. Você toma partido de alguém e nunca ouviu os dois lados. Isso é espírito de fariseu, querido. Antes de você dar a sua opinião, antes de você expressar a sua opinião, toma conhecimento de todos os fatos, vê o que aconteceu realmente. Quantas vezes, queridos, que nós expressamos nossa opinião, vendo só um lado da moeda, ouvindo um grupo de pessoas, e não nos preocupamos em tomar conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Outra coisa, queridos, o espírito de fariseu, a pessoa nunca procura compreender as circunstâncias, nem aceita a justificativa. Essa pessoa não está disposta a usar misericórdia. Ela não quer saber, a pessoa errou, não impôs a circunstância, não quer justificativa, não era para ter errado. Ele não olha a situação que foi, ele não olha o contexto da situação, ele simplesmente olha, julga e condena. Porque ele não está disposto a usar de misericórdia. Esses são os sintomas, queridos, daquela pessoa que já está infectada pelo julgamento de fariseu, pelo espírito de julgamento. Já está infectada. E o que nós temos que fazer é dizer: eu tiro isso de mim. Eu não posso me alegrar porque fulano de tal, ciclano de tal caiu. Não posso me alegrar, essa igreja tal fechou. Não posso, Senhor. Eu não posso estar gastando tempo de me expressar em relação a uma pessoa que não tem nada a ver comigo. A vida dela é a vida dela. Eu não posso ficar gastando meu tempo de falar de ninguém não, Senhor. Eu não posso, Senhor, quando estiver sendo advertido, querer largar os princípios e me preocupar com a pessoa que fala. Eu não posso ficar expressando a minha opinião sem conhecimento de todos os fatos. Eu, como uma pessoa sábia, eu tenho que me inteirar de tudo que está acontecendo. E se eu não tiver como fazer isso, eu não vou me expressar. Eu não posso ficar sem compreender as circunstâncias das coisas que aconteceram. Eu não posso. Queridos, o problema do hipercrítico, ele tem tendência a proferir juízo final, contraditório às pessoas. Ele julga as pessoas, não seus atos ou a palavra. Ele não gostou da pessoa e vai lá e julga a pessoa. Ele arranca o direito exclusivo de Deus para agir. É isso que ele faz. É só Deus que pode condenar, só Deus que pode julgar. Mas ele toma essa postura e começa a fazer. Queridos, o que Jesus quer fazer conosco hoje, nesse primeiro tópico, nessa primeira sessão, se não julgueis, é que comecemos a fazer críticas construtivas.
pastor, os fariseus também, eles julgavam, tá certo? E não praticavam também. É o que a maioria das pessoas que tem esse espírito fazem. Então, mas aí se torna uma forma complicada, porque se o cara não pratica, como que ele vai chegar para mim e vai falar comigo? Exatamente isso que a gente está falando. Exatamente isso. A pessoa que julga tem esse pensamento. Ele não faz, aí ele pega aquele ponto que ele faz e começa a julgar. Mas a ideia é o quê? Você está sendo advertido? Não, a ideia de eu estar sendo advertido, tá certo? Pega aquilo que você tem que corrigir e corrija. Então, isso. Beleza. Mas o cara também, por vez, ninguém vai sair corrigindo todo mundo se ele também não pratica. Porque é uma coisa que a gente aprende. Primeiro a gente aprende, exemplo, primeiro a gente aprende. Depois a gente pratica. Depois a gente vai ensinar. Exemplo, eu sou soldador. Eu fui, aprendi, pratiquei. Hoje eu posso ensinar. O senhor é pastor hoje. O senhor aprendeu o evangelho. O senhor tem que praticar o evangelho. O senhor ensinar. Certo? Positivo. Então acho que isso aí também é uma forma meio... Não, a ideia aqui é o seguinte. Não, entendi a ideia. Eu tenho, falou comigo, estou errado, vou me corrigir. A pessoa, exatamente, independente de quem falou, eu tenho que me corrigir. Porque senão eu estou me escondendo na fala da pessoa. Não, quem é fulano? Não importa quem é fulano. Importa o que ele falou, eu estou errando. Aí o cara fala assim, não, beleza, eu vou me corrigir você. Ele não, eu estou falando, o espírito de submissão do cristão é isso. Não, eu estou errado. Ele é com Deus. Eu estou errado. O que ele falou é aquela historinha. Chegou um bêbado aqui, falou 2 mais 2 são 4. São 4. Ele é bêbado. Mas o que ele falou é verdade. Não tem como a gente fugir. 2 mais 2 são 4. E queridos, é essa a ideia. O que Jesus está falando é isso. Estão te corrigindo, aceite e pratique. Avaliou aquela pessoa, bom, aquilo que ele está fazendo eu não vou fazer. Está errado. O que ele está fazendo não condiz com a palavra de Deus. E queridos, o que Jesus quer passar para a gente é que eu tenho que começar a fazer críticas construtivas. Eu não posso fazer críticas baseadas nos meus méritos, porque os meus méritos, a minha própria justiça é falha. Ela não pode nem justificar a mim mesmo diante de Deus. Eu não posso basear a crítica a alguém em mim. A referência de crítica é Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez. Olha como que ele foi. Esse que é o problema, queridos. Às vezes, nós não estamos preocupados se a nossa crítica vai edificar ou não. Não estamos, queridos, procurando ajudar as pessoas com a crítica. Estamos meramente tomando o espírito de fariseu. Ar de superioridade, tenho razão em tudo, e isso não tem salvado ninguém, isso não tem edificado ninguém. E é isso que Jesus está condenando, começando a condenar. Pare de olhar para você como referencial. Seus méritos, suas atitudes, se são boas, são por causa da graça de Deus. O que você é, o que você faz, acontece de bom, porque Deus superabundou na sua vida. Mas, queridos, aqueles que têm espírito de julgamento, espírito de fariseu, se comportam exatamente como o presbítero falou. Não vivem, mas cobram. Aprenderam e não vivem, mas cobram. Aí tem aquela historinha, né? Uma expressão meio chula, né? Senta em cima, esconde o dele e aponta do outro. Isso é espírito de fariseu. Está errado, mas quer apontar. Mas por quê? A pessoa está errando no lugar que ele acerta. Ele fala, não, isso eu posso falar, não vou no outro, nem vou tocar no assunto. E é isso que Jesus está combatendo, queridos. O nosso eu, a nossa justiça própria, não pode ser o parâmetro para eu tomar uma postura em relação a ninguém. O que eu tenho que fazer, o que Jesus está me ensinando, eu tenho que avaliar. Eu tenho que julgar, sim, mas não condenar. Eu tenho que avaliar com quem eu ando, eu tenho que avaliar onde eu vivo, o que eu faço, mas não condenar ninguém. A primeira lição, queridos, que Mateus capítulo 7 está nos trazendo, é isso. Vou criticar construtivamente. Vou criticar de uma maneira pedagógica. Vou criticar ensinando. Olha, meu amigo, você fez isso, deu errado. Não. Quando você estiver mais calmo, eu volto para falar com você. Deu errado, meu querido. Deu errado. Vamos corrigir, meu querido. Faz desse jeito, assim, vai dar certo. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a gente a avaliar a pessoa. E se você tiver que criticar a pessoa, critique pelos padrões bíblicos, não pelos seus padrões.
não pelos seus princípios, se eles não forem baseados na Bíblia. Jesus está falando, olha, não perca tempo em falar de ninguém, em avaliar ninguém para os outros. A avaliação é sua e de mais ninguém. É você com a pessoa. É o seu relacionamento com a pessoa. Se você não tem relacionamento com a pessoa, deixa a vida da pessoa para lá. Queridos, temos que entender que nós passamos pelo julgamento divino. Foi pela graça de Deus. Se nós sobrevivemos ao julgamento divino, todo dia nós somos expostos aos olhos de Deus. Todo dia os olhos de Deus estão sobre nossas vidas. Todo santo dia. E se nós não somos consumidos, é a graça de Deus que não deixa. Aleluia. Não é porque eu fiz uma coisa boa ou outra coisa boa. É que a graça de Deus não permitiu que o julgamento perfeito de Deus me consumisse. Esse Jesus quer falar. Jesus está nos ensinando isso. Não julgueis. Não condene ninguém. Aí tem aquela historinha que talvez vou até repetir. Quando você aponta o dedo para alguém. Isso aqui está falando, Deus está te vendo. E tem 3 apontando para você. Não aponte o dedo para ninguém. Faz a avaliação para você. Guarde as suas opiniões sobre alguém para você. Se alguém perguntar, o que você acha do fulano? Meu querido, você tem o mesmo senso crítico que eu. Faça a sua análise e tire a sua decisão. Porque eu estou aqui para edificar e glorificar a Deus. Se o que eu vou falar do meu irmão não vai glorificar a Deus, eu não vou falar. Se o que eu vou falar do meu irmão não vai edificar o meu irmão, eu não vou falar. Terminando o sermão dessa noite, queridos. Certa feita um comerciante, ele quebrou, ficou quebrado. Quebrou mesmo, que ele não soube administrar, tomou prejuízo. E ele chegou para o homem mais rico da cidade e falou o seguinte, olha, eu estou quebrado. Eu preciso que você me ajude com uma quantia financeira. Ele falou assim, não, eu vou fazer diferente, vou fazer melhor para você. O homem pegou o carro conversível dele, o homem rico, colocou o comerciante quebrado dentro do carro e deu uma volta na cidade com o ombro na mão do cara, conversando com o cara, e falou assim, finge que a gente está conversando, está rindo. Aí os seus caras rindo. Querido, no mesmo dia, várias pessoas ligaram para ele e disseram, você é amigo do fulano? Não, pode vir aqui, eu estou sabendo que você está precisando de um dinheiro emprestado, vem aqui que eu vou te ajudar. Aí ele voltou no dia, mas fulano, você não me deu dinheiro, não deu comigo. Você sabe qual é o problema? Sabe quem quebrou você? Foi a opinião do povo. Quando o povo te viu comigo, achou que estava bem. Queridos, quem mais condena as pessoas somos nós. Nós às vezes tomamos o direito de Deus condenar e o direito e a besteira que Satanás te acusar. Porque eu condeno e eu acuso as pessoas. E é isso que Jesus está proibindo nessa noite. Suas avaliações, guarde para você. Que cada um vai ter a sua avaliação. Porque o condenar pertence a Deus. A coisa é do diabo. O condenar pertence a Deus. Quer criticar? Se tem essa intimidade para criticar, critique construtivamente. Ajude a pessoa a melhorar. Abra mão da sua razão, abra mão de tudo. Você vai ver que muitas pessoas serão mais fortalecidas do que enfraquecidas por uma crítica que você faz. Amém, igreja? Amém. Queridos, nós temos alguns